A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Aleluia. Nós temos uma irmã que é visitante. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vindo. Saia do seu lugar, vai lá entregar a paz do Senhor a ela. Amém. A paz dos irmãos. Amém. Porque a igreja ela é muito importante. Né? E a igreja somos nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas, ele não viu Jesus. Ele foi um historiador. Naquela época, era tudo passado oralmente, mas era de grande aceitação, porque o que se falava era verdade. E não foi passado por qualquer um a Lucas, nem tanto para Marcos, que Marcos também ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus. Da mesma forma que Lucas ele foi moço de Paulo. Então a gente pode dizer que o evangelho de Lucas é um evangelho paulino. E o de Marcos era moço de Pedro. Então a gente pode dizer que o evangelho de Marcos é um evangelho petrino. Essas são as ligações e as duas fontes, né, tanto teológica do apóstolo Pedro como do apóstolo dos gentios Paulo. Amém? Amém. Então no capítulo 19 nós vamos ler a partir do versículo 28. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está adiante, e aí, ao encontrares, acharei preso um jumentinho, e em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles respondendo: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiram no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. E você senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quanta coisa a gente tem para perguntar, quantas coisas a gente fica numa interrogação na nossa mente, e muitas dessas coisas, e muitas dessas perguntas, porque nós sabemos que as perguntas, elas são muito mais importantes do que a resposta. Os problemas são que movem o mundo, não são as soluções. Por causa de um problema é que existe uma solução. Se não houvesse problema, a gente ainda estava na era primitiva. Por causa da falta de luz, precisou de alguém começar a raciocinar porque existia um problema. E as nossas perguntas, elas estão aí caminhando enquanto nós existimos aqui nessa terra. E muitas dessas perguntas, elas são respondidas aqui mesmo. Só que tem algumas perguntas que muitas as religiões, a filosofia, a
psiquiatria, psicanálise, psicologia, tentam responder, mas nenhuma com coerência. E uma dessas grandes perguntas, que eu acredito que provavelmente uma boa parte de nós, ou todos nós, se não fizemos ainda nós vamos fazer essa pergunta, e que é difícil entender essa resposta, para que eu existo? Às vezes nós já perguntamos isso, eu não pedi para nascer, o que eu estou fazendo nesse lugar? Isso aconteceu com você? Isso aconteceu alguma vez comigo? Eu fui buscar o Senhor. Porque normalmente quando a gente faz essa pergunta, é porque a gente está no fundo do poço. Normalmente a gente vê que tudo está dando errado. A gente não tem mais perspectiva de vida. A gente olha e fala assim, poxa, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. E quando eu fiz essa pergunta para Deus, eu falei, Deus, olha, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Eu nasci para quê? Porque não tem condição, olha a situação, olha como que nós estamos vivendo, eu não vejo uma saída para isso. E a resposta de Deus foi essa. Todos existem porque existe uma coisa maior do que vocês. E essa foi a resposta de Deus para mim. Você existe porque existe algo maior do que você. O que é que existe? Então que existe maior do que eu. Todo mundo tem uma missão. E essa missão, ela é maior do que nós. Ela é maior do que a minha vontade, ela é muito maior do que o meu querer, ela é muito maior do que eu gostar, ela é muito maior do que a minha vida. É essa missão. Deus, Ele tem um propósito para todo mundo. Todos, absolutamente todos que estão nessa terra, já passaram ou que vão vir, existe um propósito. Existe uma missão. Aí você vai falar, mas pastor, até Hitler. Mas pastor, até Bin Laden. Mas pastor, Fernandinho Beiramar. Porque Deus, Ele usa até o mal para chegar nos propósitos que Ele tem. Isso a palavra de Deus fala. Que todas as coisas, tanto boas quanto más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Aí eu vou até contar para vocês uma parábola judaica. Um rei, ele tinha um filho. E ele ia exaltar esse filho. E ele queria saber se o filho era capaz de receber aquilo que ele ia fazer. Então ele chama uma prostituta. E fala com a prostituta assim, olha, vai lá e você vai tentar o meu filho. Durante 30 dias você vai tentar o meu filho. E a prostituta com aquele papel na mão, agora aquela missão, que é isso? O filho do rei. E ela foi. A ordem foi dada, vai ser cumprida. E durante 30 dias ela tentou o filho. No final dos 30 dias ela chega para o rei. E o rei pergunta, e aí, como que foi? E ela falou, olha, eu fiz de tudo. Tudo que o senhor pode imaginar. E aí? O seu filho não cedeu. E o rei então ele viu que o filho dele merecia receber aquilo que ele queria dar. E Deus ele faz isso conosco. Só que Deus ele sabe todas as coisas. Deus ele sabe de todas as coisas, a onisciência. Mas ele faz isso não para me testar, não para me provar, porque ele sabe de todas as coisas. Mas a palavra do Senhor fala que ele faz isso para aqueles que não têm a onisciência, para provar para os anjos, para os homens e para os demônios a vontade dele. Porque a palavra de Deus fala que nós estamos envoltos a uma nuvem de testemunhas. E é para essas testemunhas que Deus prova para cada um qual é o propósito dele na minha e na sua vida.
Uma vez eu estava vendo um programa de televisão e estava passando uma ferrovia. E eu achei um negócio muito interessante. Eles estavam mostrando a linha férrea e estavam falando assim, olha, está vendo quantos vagões tem ali? Aí não dá para contar, uma extensão muito grande. Ele falou, tem quase 200. Cada vagão desse aqui carrega 18 toneladas. 18 mil quilos ficam dentro de cada vagão daquele. E foi passando, era vagão que não acabava mais. E esses vagões eles levam lá para a mineradora. Eles pegam o minério aqui e levam lá para a mineradora. E foram passando, e vagão. E eu fiquei olhando aquele negócio e falei, gente, mas como é que puxa esse troço? Aí lá na frente mostrou, aqui são as máquinas que puxam esses vagões. 3 máquinas. Se eu não me lembro bem, cada máquina, vamos pôr o trem, né, que puxa o cavalo, né, o cavalo mecânico, não sei se era 2 milhões de dólares cada um daquele, alguma coisa assim. Tinham 3. E eu fiquei imaginando o tamanho da força de cada vagão daquele para puxar todos os outros vagões, que cada um carregava 18 toneladas. E eu falei, gente, mas que força que deve ter esse negócio. E o cara estava falando. Aí ele falou, aí ele começa devagarinho, uma força tremenda para começar a puxar um por um. Aí o negócio começa a ir. Aí ele vai indo, aí o negócio embala. Quando embala, nada atrapalha o percurso. Porque ele tem que sair daqui e terminar lá na mineradora. Então pode atravessar uma árvore no caminho, no trilho. Ele passa e joga a árvore para o lado. Pode atravessar ônibus, pode pôr o que você quiser na frente. Depois que ele embala, olha, ele bate, ele amassa, pode retorcer, mas ele não sai do trilho enquanto ele não chega lá, aonde termina esse trilho. E eu falei, nossa, que negócio interessante, né? E ele fala, olha, e o rapaz perguntou, mas aqui, e como é que ele faz para parar? Porque depois que embala, nada para. A 50 quilômetros antes do final, ele começa a frear. E esses 50 quilômetros, ele freando de lá, ele consegue parar aqui. E aquilo eu fui vendo Deus falando comigo, falou, olha, eu tenho propósitos. E eu sei que isso aqui é a história da nossa vida. Porque Deus ele tem um propósito para você, que é você andar no trilho que Ele colocou para você chegar lá no final. Quantas árvores já foram colocadas no seu caminho? Quantos ônibus atravessaram no trilho do propósito de Deus na sua vida? Quantas marcas você tem de batalha? Você bateu, arranhou, amassou, mas olha, ninguém, circunstância nenhuma, tira os propósitos de Deus da sua vida. Porque o propósito de Deus na sua vida é maior do que qualquer circunstância. Não importa o que o diabo faça, não importa o que o homem faça, o propósito de Deus, ele se cumpre. E ele se cumpre à risca. Então todos nós temos uma missão. Qual era a missão de Jesus? Aí se eu perguntar, vamos falar, Jesus ele veio para morrer por nós. Não é? Não. Não, mas Jesus ele veio para nos salvar. Não, ele não veio fazer isso. Isso é um detalhe da missão. A missão de Jesus foi provar que o Deus da Bíblia, ele não mente. Ele veio mostrar que essa palavra aqui, mesmo sendo escrita por homens, a inspiração foi de Deus e tudo que está escrito aqui é verdade. Porque tudo que Jesus fez foi calculado. Tudo que Jesus, todo milagre que Jesus fez, toda obra que Jesus fez, não foi por acaso.
falava, para que se cumpra em mim o que os profetas disseram ao meu respeito. Tudo que estava escrito aqui antes de Jesus tinha que acontecer em Jesus. E Jesus ele veio para provar que Deus ele não mente. E o que Deus nos entregou é a verdade. E que todo propósito ele se cumpre à risca. E olha só, Jesus, ele está indo para Jerusalém. Então Jesus ele veio andando. E olha só, falaram assim, olha, o sumo sacerdote, que nessa época tinha dois, saindo a gripe, tá? Glória a Deus. Aleluia. Que tinha dois, né? Anás e Caifás. Já era uma confusão nessa época, que era sempre um sumo sacerdote. Eles falaram, vocês não podem vir para Jerusalém. Jesus vai pregar em qualquer outro lugar, ali não. E o ministério de Jesus ele teve 3 etapas: o de inauguração, né? O de fama e depois o de rejeição. Aqui Jesus já estava no último, que era o da rejeição. Ninguém estava aceitando muito, tanto que Jesus já estava pregando mais recluso. Jesus não estava indo mais para todos os lugares. E falaram, não vem para cá não, você prega em qualquer outro lugar, vai pregar lá na Galileia, mas não prega aqui não, porque senão nós vamos te matar. E Jesus ele vira e fala, eu tenho que ir lá para Galileia, eu tenho que ir lá para Jerusalém. Aí Jesus começa a ir, e está indo, e está subindo, sobe morro, passa, com a confusão toda. Chegou num determinado ponto, Jesus parou. Jesus fala, eu não vou mais. Aí eu fico imaginando os discípulos, mas Jesus, peraí, o senhor não vai? Pô, nós andamos isso tudo aqui, tá? 3 quilômetros, tanto agora para chegar ali, Jerusalém já está ali em cima, é só a gente terminar. Jesus falou, eu não vou. Faz o seguinte, Jesus escolhe 2 dos discípulos e fala, vocês vão ali no aldeia que tem aqui na frente, vai ter um jumentinho lá, ele vai estar amarrado. Desamarra esse jumento, traz ele aqui. Agora, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Só tem eu aqui e aquele? 12. Né? Jesus ele só chama 12. Discípulos tinha muitos. Não, mas esses que andavam com ele, os apóstolos, né? 12. A gente sabe que Jesus, ele é o libertador. Só que Jesus, ele é o libertador, porque ele é chamado de ungido. E toda vez que se fala de Jesus, o ungido está com letra maiúscula. Mas teve muitos outros ungidos. Por exemplo, Moisés. Mas o ungido, Moisés, é com letra minúscula. Quer dizer, esse ungido, com letra maiúscula, significa que era o Messias. Era uma missão que só o Messias conseguiria fazer. Mas tudo que está no velho é figura do novo. E isso era a segunda vez que estava acontecendo. Moisés, ele chega lá, está vendo lá a terra prometida. O que ele fez? Mandou quantos? 12. Foi para ir lá, reconhecer a terra e voltar. Desses 12, quantos estavam com Moisés? 2. Aí com Jesus, Jesus faz o quê? Porque Moisés é libertador do povo de Israel. Jesus é o libertador da humanidade. Moisés, Jesus figura. Jesus ele chama 2. Por que 2? Porque posso falar um negócio? Você pode ter quantos você quiser de amigos. Você pode ter pessoas próximas, aquela que está ali com você, anda com você, não tem problema. Mas posso falar um negócio? De verdade, normalmente é só 2 que eu te contei. Normalmente, somente 2 andam verdadeiramente com você. Somente 2. E Jesus vai lá e chama esses 2. Ele fala, vai lá e busca aquele jumento. Aí, vamos lá, né? Aí esses 2 discípulos
vai andando, como é que nós vamos fazer? Porque Jesus falou para pegar o jumento. Vamos pegar o jumentinho. Né? Era filhote de jumento. Potrinho, né? Chegaram lá, viram o jumento. Imagina que os dois discípulos olhando. Esse é o filho de Deus mesmo. Ele mandou a gente vir aqui, nem sabia que tinha um jumento aqui. Aí foi lá, desamarrou o jumento. Na hora que eles estão saindo com o jumento, onde você vai? O que Jesus falou? Avisa para eles que se eles perguntarem onde vocês estão indo, fala que eu estou indo, que o Senhor precisa do jumento. Não é isso? Fácil, né? Porque olha só, imagina o dono do jumento vendo dois homens amarrando e levando o jumento embora e simplesmente falando assim: o senhor precisa dele. É muito fácil, né? Agora vamos passar isso para a vida da gente. Imagina você chega na sua casa hoje com um carro 0 km, plástico no banco. Porque isso que era o jumento, ninguém tinha montado nele. Não é assim que a palavra fala? Homem ainda não montou. Aí imagina você chega na sua casa, coloca agora um carro dentro da garagem, sem placa, com plástico no banco, todo bonitinho, novinho. Aí você vira lá para a família: gente, amanhã nós vamos sair, aí nós vamos emplacar, nós vamos passear, carro novo, zero. Aí de repente aparece um camarada lá que nem eu, batendo na porta e fala: aqui, preciso do seu carro. Mas por quê? Porque o senhor precisa dele. Aí você fala: o senhor precisa, está aqui a chave, pode ir lá. Você faria isso? Você faria isso? Essa é a situação desse homem. E eles levam o jumento até Jesus. Na hora que chega em Jesus, eles tiram a capa de Jesus e colocam sobre o jumento. Jesus sobe no jumento. E Jesus fala: agora eu vou. Agora, por que Jesus fez isso? Porque ele precisava cumprir a Escritura. Porque se ele chegasse lá, Deus era mentiroso. Se ele chegasse lá andando, porque, poxa, eu estou quase ali, Jerusalém está ali. Mas se ele chegasse lá sem o jumento, a palavra de Deus falhava. E ele precisava cumprir tudo que os apóstolos diziam. Vamos lá em Zacarias. Zacarias, guarda aqui Lucas, no capítulo 9. Capítulo 9, no versículo 9. Zacarias, ele está no Velho Testamento. Aí o último livro do Velho Testamento, Malaquias, depois Zacarias. Já está no finalzinho. Todos acharam? Amém. Olha só, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. Jesus, ele não podia entrar em Israel para cumprir um propósito de Deus sem esse jumento. Ele precisava desse jumento. E tem gente que fala que Jesus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Não, ele precisa. Porque olha, se eu não quiser cumprir a minha missão, porque Deus ele precisa de mim. Deus ele precisa de você. Não significa que se você não quiser, que a missão não vai ser cumprida. Entenderam? Você pode falar: eu não quero fazer mais nada para Deus. Amém. A missão de Deus ela não para. O trilho está lá e o trem continua. Você ele parou no caminho. A obra de Deus ela não para por nada. A
consequência depois você resolve lá com Deus. Agora, que Deus precisa de nós? Precisa. Nós não somos insubstituíveis. Jesus ele precisou de uma jumenta. Por que ele precisou dessa jumenta? Para cumprir a palavra de Deus. E quando ele cumpre a palavra de Deus, ele mostra que Deus é verdadeiro em tudo que ele fala. E na hora que tiraram a capa de Jesus e colocaram sobre o jumento, deixa eu explicar, jumento não podia entrar em Jerusalém. Olha a confusão que Jesus estava vendo. E ainda tiraram a capa de autoridade, porque toda vez que fala de capa, é a autoridade que é dada. Então, tanto Jesus que colocou a capa sobre o jumento, e todos aqueles que estavam com ele tiraram a capa para ser pisada por quem? Pelo jumento. E entraram em Jerusalém. Agora, quando eles entraram em Jerusalém, olha só, vamos voltar lá em Lucas. Versículo 37, capítulo 19. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Sabe, essa saudação aqui não era só porque era Jesus. Porque o que o profeta lá, Zacarias, estava falando? Que o rei entraria em Jerusalém. Só que quando está falando daquele rei, não sei se vocês repararam, na Bíblia de vocês, esse rei que Zacarias está falando está com letra maiúscula. E essa letra maiúscula significa que era Jesus. Mas em Israel teve muitos reis. E quando o rei ele entrava, era isso que acontecia. Eles tinham aquela saudação com palmas, né? Palma, aquela palmeira, né? De sacudia, e jogava tapete. Sabe qual que era a diferença? Porque nós tivemos rei. Salomão, foi a mesma coisa. Saul, Davi, Jeroboão, Acabe, isso tudo recebeu do mesmo jeito que Jesus. Só que sabe qual que era a diferença? Que na hora que o rei ele entrava com cavalo. A altura do cavalo. Sei lá, deve ser mais ou menos aqui a altura, né? Sabe como que o rei olhava? Porque o rei era a autoridade, era o maior que existia ali. O rei, ele não ficava na mesma altura. Ele não ficava nessa altura junto com o povo. Ele tinha que ficar mais alto. Sabe por quê? Porque ele olhava para todo mundo assim. Olhando para baixo. São os súditos. São as pessoas agora que são subordinadas a ele. Agora Jesus, ele entra no jumento. E pior, a cria do jumento. Olha o tamanho. E vocês já viram gente andando de jumento? Já viu gente andando de jumento assim? Não tem como não. Tem não, porque o bicho é meio desengonçado. Não é? Ele é meio... Entra depois, hoje nós estamos na era tecnológica. Vai no parque pra você ver que tem... Vai fazendo assim com você só fica assim. E Jesus, ó. Assim que Jesus entrou em Jerusalém. Glória a Deus. Aquele que era rei. O rei dos judeus. Ele entrou humilde. Irmãos, tem muito crente precisando disso. Tem muito crente com o rei na barriga, entrando e achando que pode andar de cavalo. Sendo que o próprio Deus entrou de cabeça baixa em Jerusalém. Ele entrou sendo exaltado como qualquer outro rei entrou, mas ele entrou com toda a humildade.
Não é à toa que Jesus fala: vinde a mim, todos que vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que eu sou humilde de coração. Jesus era humilde. Aí na hora que Jesus ele chega lá, aí ele desce do jumento. Passou por toda aquela festa. Aí ele desceu do jumento. Na Bíblia não está escrito, mas o que aconteceu com esse jumento? Devolvido para o dono. Porque Jesus ele não dá prejuízo para ninguém. Agora, presta atenção. Esse jumento, vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar essa caneta e eu entregar aqui para a pastora, então, pastora, e aí alguém chega perto dela e fala assim: quem te deu essa caneta? Foi. Não lembro não, o nome meio esquisito. Sei lá, um cara careca que estava ali falando ali e tal. Me deu a caneta. Lembrou de quem é a caneta? Agora presta atenção. Se o Barack Obama, a mesma caneta, ou até uma pior do que essa, tem pior do que essa, né? Mas se ele pegar e fizer isso aqui, então, aí se alguém chegar perto dela e vai falar assim: ué, essa caneta aí? Você não sabe quem me deu essa caneta? Quem te deu essa caneta? Quem te deu? Barack. Quem é esse? O primeiro homem do mundo. A mesma caneta. Agora presta atenção. Aquele jumentinho era o quê? Um jumentinho. Estava ali preso. Agora na volta, foi no jumento em que Jesus entrou em Jerusalém. Foi qualquer um que entrou. Foi Jesus que entrou nesse jumento. É que tudo vai da onde está a mão da pessoa. Entrega tudo na mão de Jesus, porque Jesus ele tem a capacidade de supervalorizar o que não tem valor. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele tem o poder de pegar a sua situação, que você fala assim: olha, não sei mais, eu não sei, entrega na mão de Jesus. E Jesus supervaloriza aquilo. O grande problema, você sabe por que muitas vezes a gente não consegue passar pelas coisas e Jesus ele não dá o trabalho para a gente? É porque a gente entrega na mão de Jesus e fica dando palpite. Entrega na mão dele e fala: Deus, olha, não sei, não quero saber, está na tua mão. E espera que ele trabalhe com você. Não fica: ó Senhor, porque eu vou fazer desse jeito, tá Senhor? Não, está na sua mão, mas deixa eu correr ali para tentar. Deixa na mão do Senhor. Jesus ele começou mostrando isso com a sua humildade. Fazendo tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Deixa Deus trabalhar. Existe um propósito na minha vida, na sua vida. Esse propósito é que tudo o que está acontecendo comigo e com você são só circunstâncias. As circunstâncias elas não são maiores do que os propósitos de Deus para nós. Aleluia. E todo o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, recebe isso. Eles vão ser cumpridos. Aleluia. O que Deus projetou para a sua vida, Ele vai ser. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Fica de pé Glória a no seu Deus. lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus ele tem uma palavra. E a palavra de Deus ela não volta atrás. Deus ele não é homem de mentira. Muita gente fala, eu falei isso aqui outro dia: mas isso aqui foi escrito por homens. Foi. Porque Deus precisa de nós
quando Jesus falava, olha, eu preciso cumprir tudo aquilo que os profetas diziam, porque os profetas, eles falavam de mim. Isso aqui é o próprio Jesus, em letras. Isso não é simplesmente um livro. E tudo que tem nesse livro serve para que os propósitos de Deus sejam feitos nessa terra. Ah, pastor, mas tem muita lei, tem muita coisa que eu não posso fazer. Ah, eu não consigo, consegue. Jesus, ele veio igual a gente. Se desse um beliscão de Jesus, ele pulava. Se fizesse cosquinha de Jesus, ele ria. E ele cumpriu toda a lei. E quando a gente cumpre toda a lei, a gente tem promessas. Aí essas promessas, elas se cumprem em nós. E tudo isso é a voz de Deus para a nossa vida. Aí entram nisso tudo as circunstâncias, que são os nossos problemas, as doenças, os perrengues que a gente arruma. Mas olha só, você é um trem. O trem, ele chega lá no final da mineradora, não importa o que aconteceu no trajeto. Ele chega lá marcado. Mas ele chega com a vitória, porque ele passou por tudo. Porque Deus, ele colocou um trilho. E esse trilho, a gente passando aqui para a palavra, é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Glória a Deus. E quando Deus te colocou no trilho, meu irmão, ninguém te tira. Aleluia. Eles vão tentar parar, eles vão te amassar, eles vão bater, mas do trilho você não sai. Glória a Deus. Existe um percurso para cada um. Existe uma missão para cada um. E olha, que tonelada aí que você está carregando? Qual que é a sua tonelada? Você tem que chegar lá no final. Então, independente do que aconteça, meu irmão, busque força sempre no Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Pastor, mas como que eu faço isso? Eu não estou vendo. Não precisa. Não precisa de ver, não. Porque a gente busca olhar sempre com os nossos olhos aqui. Só que Deus, ele está sempre vendo além. E se Deus te colocou no trilho, meu irmão, é Ele que está te guiando. Porque o trilho é dele, o trem é dele, que é você, o minério é dele. Basta você confiar. Aleluia. Basta você andar, que o trilho tem. Glória a Deus. Basta você andar, que a mão de Deus está aí. Aleluia. Não precisa preocupar, mas tem uma árvore na frente, eu não estou conseguindo passar. Pode ir, porque na hora que você embalar, na hora que você falar, olha, Deus, então tá bom, vamos embora que nós vamos romper. Pode ter certeza, não existe nada que te para. Senhor, nós sabemos que Tu és fiel. Nós sabemos que o Senhor não é homem de mentir, não é homem que volte atrás. E nós sabemos que cada um de nós temos um chamado. Existe um propósito do Senhor nas nossas vidas. E Pai, nós declaramos hoje que esses propósitos serão cumpridos. Porque o Senhor já deu uma palavra e a Tua palavra é autoridade sobre nós. A Tua palavra é maior do que as nossas próprias vontades, os nossos desejos. Mas, Pai, nós sabemos que muitas coisas tentam nos impedir, quantas circunstâncias tem aí para tentar nos parar. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós entendemos que todas as coisas cooperam. Não importa se são boas ou são más. Para nós que amamos o Senhor. Mas Deus, nos ajude nessa caminhada. Nos ajude, Senhor, a romper em fé a cada dia mais. Porque andar nesse trilho do propósito do Senhor precisa de ter fé. Então, Pai, incendeia em nós. Que o Espírito Santo venha em nós, Pai, nos ajudar, nos instruir, nos guiar, nos capacitar a cada dia mais. Para estar cumprindo a Tua vontade. Para cumprir o Teu propósito, Pai, da maneira que o Senhor quer.
e não de acordo com as nossas próprias vontades, porque as nossas vontades elas são falhas. As nossas vontades nos tiram dos teus caminhos. Mas Deus, que a mente de Cristo esteja sobre nós. Que o Espírito Santo, Pai, esteja atuando em nós a cada dia mais. E que a gente continue, Pai, andando nesse trilho. Que a gente continue andando no caminho que é Jesus Cristo. Porque nós sabemos, Pai, que para a gente chegar no alvo, somente por esse caminho, Pai, somente por Jesus Cristo nós conseguiremos chegar a cada vez mais a Ti. Deus, então esteja conosco. Esteja nos guiando a cada dia mais. Esteja nos mostrando, Pai, e se revelando através da Tua palavra o que é que nós precisamos fazer a cada dia mais, para que a gente esteja cada dia na Tua dependência, para que nós estejamos, Pai, cada dia mais buscando fazer somente a Tua vontade, como o ar que a gente respira. Deus, nos ajuda. Nos ajuda a cada dia a romper. Nos ajude a passar por cada um desses obstáculos. Que a gente possa até, dependendo do obstáculo, dar uma diminuída, mas nunca parar. Sempre ter a Tua força, Pai. Sempre ter a Tua alegria em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de cada um. Renova as nossas forças. Porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti terão as forças renovadas. Voarão como águias, não se cansarão. Esse é o Teu povo, Pai, que fala contigo essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. É o que nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louva o Senhor com as Tuas palmas. Deus tem um propósito. Amém. E você vai cumprir esse propósito. Amém, Jesus. Independente como é a nossa situação hoje, ou que vai ser amanhã, o propósito de Deus vai ser cumprido. Porque você não está no trilho à toa. Você podia estar lá no mundo hoje, mas Deus pegou você e colocou no trilho, que é Jesus Cristo. Então começa a andar. O trilho não faz nada, ele é só o seu caminho. Quem puxa a carga é você. Amém? Amém. Amém? Ah, pastor, mas eu sou só um jumentinho. Está bonito o jumentinho. Aqui, esse jumento vai ser falado pro resto da vida. Até chegar lá no céu, ó, esse jumento vai ser lembrado. Jesus entrou em Jerusalém e o jumento não entrava lá. Imagina o jumento. Vamos pôr o jumento. Vamos ser o jumento agora. Imagina o jumento, que nunca tinha entrado em Jerusalém. Ah, se eu fosse esse jumento, eu ia estar lá assim, ia passar pelos amigos jumentos. Vocês foram lá? Vocês foram lá? Não. Mas sabe por que o jumento fez isso tudo? Porque Jesus estava nele. Glória a Deus. Aí na hora que Jesus saiu, para onde que o jumento voltou? Então quer ter vitória? Não deixa Jesus descer, não. Aleluia. Deixa Jesus sair, não. Glória a Se Deus. Jesus falar que eu vou sair, daí você agarra ele e fala, Jesus não sai, não. Aleluia, Jesus. A vitória é garantida, é ele que te Glória a dá. Deus. Amém. Amém? Aleluia. Então vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos, Glória a Deus. as nossas ofertas, Glória a Deus. entregar o nosso melhor.